tarde, galerinha do quinto ano! Chegamos à nossa última aula do dia e vocês já estão ligadinhos. Se eu estou na área, o assunto é matemática, galera. Muito obrigada a todos que estão aqui em mais uma aula no Centro de Mídias. Pessoal, agora eu vou aqui, como a nossa professora Regiane, que vocês conheceram essa semana, fala no detalhe. Hoje, o meu recadinho vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu queria falar um pouquinho para vocês como é que funciona, mais ou menos, todo esse processo aqui da nossa aula, né? Ele é um processo bem difícil. Eu sei que muitos alunos assistem aqui a nossa aula no Centro de Mídias e às vezes não têm a noção de como que funciona todo esse processo. E ele é um processo onde a gente recebe a habilidade e a gente tem que fazer toda uma pesquisa, determinar em que direção a gente vai levar aquela aula. E é um processo que a gente prepara a aula para 10, 15 dias antes de estar apresentando aqui para vocês. Então, ele é um processo bem difícil, certo, pessoal? Eu queria, assim, eu infelizmente estou vendo no chat há alguns dias, como eu disse, eu sempre olho o chat, alguns comentários bem ofensivos, bem chatos. E aí eu queria dar um recadinho hoje para vocês, assim, vamos ter um pouquinho mais de empatia. Não é nada fácil estar aqui no meu lugar, certo? Eu deixo a minha família para vir aqui, passar um pouquinho de conhecimento aos nossos pequenos, aos nossos alunos. E às vezes eu vejo cada coisa tão feia no chat e que desmotiva a gente a vir aqui. Então hoje o meu recadinho é, galera, mais empatia, mais empatia. Não é porque eu estou aqui, atrás de um chat, que eu estou livre para falar o que eu quiser, certo? Então assim, eu não gosto de dar bronca, mas também fico bem chateada com algumas coisas que a gente vê no chat. Então assim, todos os professores que vêm aqui, eles deixam as suas famílias em casa e vêm até aqui para trazer um pouquinho mais de conhecimento aos nossos pequenos. Então, galerinha, um pouquinho mais de empatia a todos os professores. Eu gosto muito de uma frase que o professor Rodrigo utiliza, que é juntos somos mais fortes. Então, é isso mesmo. Juntos somos mais fortes. Pais, alunos e professores. Certo? Recadinho dado. Vamos à nossa habilidade de hoje? Então, vamos lá. Habilidade na telinha, oráculo. EF05, MA04A. Identificar diferentes escritas na representações fracionária e decimal, com apoio em representações gráficas, identificando as frações equivalentes. Galera do quinto ano, vem aqui comigo mais um pouquinho. A gente vai ter várias aulas sobre frações. E frações, ela tem todo um caminho, tá? Então, hoje, na nossa primeira aula sobre fração equivalente, nós vamos falar um pouquinho sobre a escrita fracionária, a representação gráfica e a leitura. Ela é só uma introdução para que a gente, nas próximas aulas, consiga nos aprofundar um pouquinho mais nesses assuntos, certo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de escrita, de leitura e de representação gráfica, tá? Esse é o assunto principal de hoje, para começar a introduzir o assunto, certo? Eu sei que muitos alunos do quinto ano já sabem ler fração, já sabem escrever fração, mas assim, a gente sabe que a gente está falando para milhares de alunos. Todo mundo tem que seguir a mesma linha, tá? Então, a gente vai voltar um pouquinho nesse assunto hoje, tá? E se der tempo, eu trouxe uma surpresinha, mas é mais para o final da aula, tá bom? Vamos lá, galerinha. Hoje trabalharemos a leitura e a escrita fracionária. Leia em voz alta. Então, quando a Pro coloca leia em voz alta, vocês aí em casa vão ler em voz alta e depois no caderno de vocês, onde vocês costumam fazer os registros, vocês vão escrever por extenso as frações abaixo, certo? Então, eu quero que o primeiro movimento seja ler em voz alta. Vocês vão ler em voz alta na casa de vocês e eu vou ler aqui para vocês. E depois vocês vão escrever por extenso essas frações aqui abaixo. Tá? Vamos lá, pessoal? Vamos fazer isso junto? Então, como seria, eu quero ver aí no chat do quinto ano, essa galerinha que arrebenta, como seria a escrita por extenso dessa primeira fração, que por enquanto eu ainda não vou falar. Olha, começou a chegar as respostas. Rihanna, o Arthur, a Yasmin. Isso mesmo, galerinha, todo mundo aí falou 1/2. Mas como a gente pode escrever isso por extenso? Vamos lá, pessoal. Pro vai tentar caprichar um pouquinho nessa letra hoje, para não passar tanta vergonha, né? 1/2.
meio, certo? 1/2. Eu espero que vocês aí na casa de vocês estejam lendo em voz alta, hein, pessoal? Tá? Vamos aqui para a nossa segunda fração. Como seria, então, a leitura e a escrita por extenso dessa segunda fração, pessoal? E aí, a Maria Rita respondeu corretamente. Quem mais? João Pedro respondeu corretamente. A Proleila também respondeu corretamente. Isso mesmo, essa segunda fração é a fração 3/4. Pessoal, vamos lá. 3/4. Certo? Essa é a nossa segunda fração. Essa terceira fração que nós temos aqui. Como seria a leitura e a escrita desta terceira fração? Lá aí, gente, vocês do quinto ano, vocês são bem rápidos. Eu mal termino de falar, já chega as respostas. Adoro isso. Fernanda falou bem certinho também e a Camille também. E vários outros, que às vezes nem dá tempo de falar o nome, hein, pessoal? Davi, Giovana, é isso mesmo. Essa terceira fração é a fração 5/6. Pessoal, eu quero chamar uma atençãozinha para uma coisa. Deixa eu voltar aqui para falar com vocês. 5/6. A galera do quinto ano que está vendo fração pela primeira vez, e isso pode acontecer, tá? Eu sei que lá no quarto ano e no terceiro a gente tem uma pequena introduçãozinha sobre fração. A gente não trabalha tão efetivamente, mas tem. Eu sei disso. Mas quem está tendo contato com fração pela primeira vez, então agora é hora de prestar bastante atenção, largar um pouquinho o chat e prestar um pouquinho mais de atenção. Porque assim, o caminho da fração ela vai só dificultando cada vez mais, ela vai aumentando a dificuldade. Então hoje a gente está bem no básico, tá? Então quem já sabe, arrebentou. Quem já sabe, participa do chat, me dê as respostas e vamos lá. Quem não sabe, vai parar um pouquinho agora, porque como a dificuldade aumenta, se eu não entendo agora, eu não consigo continuar, certo? Então, quem não tem tanta facilidade, vai prestar um pouquinho de atenção agora, tá? Vamos na nossa última fração da telinha? E aí, esta fração? Como seria a leitura e a escrita? Por extenso. Nossa, muita gente falando. Brian, Alana, Rian, Camille, Rodrigo. Isso mesmo, essa é a fração 7/8. 7/8. Pessoal, agora é hora de tirar aquele print para depois fazer os registros no caderno. Então, a gente tem aqui 1/2, 3/4, 5/6 e 7/8. Tá? Aqui na representação fracionária e aqui por extenso. Certo? Vamos para a nossa próxima telinha. Agora aqui mudou um pouquinho. Agora eu já tenho por extenso, mas eu quero a representação fracionária. Tá? Então, vocês vão colocar a representação fracionária para mim aí no chat, certo? Então, ó, a partir da escrita por extenso, escreva a escrita fracionária. Então, aqui ó, na nossa primeira, eu tenho 1/3. Como seria isso aqui na representação fracionária? E aí? Gente, vocês estão arrebentando, hein? Vou falar o nome de alguns. Guilherme, Gustavo, Cauã, Ingrid, Vitor. Isso mesmo, pessoal. Então, essa fração seria... Eu vou colocar desse jeito aqui, mas vocês sabem que a gente pode representar dessas duas maneiras. Ou assim, certo? As duas estão corretas, tá? Aqui do lado a gente tem 1/5. Como seria, então, essa representação fracionária? Essa escrita. E aí, pessoal? Agora 1/5. Rafael, Eduardo, Raniel, Tiago, muito bem. Todos estão falando que é assim 1/5, que a representação seria 1/5. 1/5. Certíssimo. E essa próxima? 4/7. E aí? 4/7. A Sara, Abigail, Igor, Lorena. Muito bem, vocês estão arrebentando. 4/7. Ou 4/6.
sétimos, certo? E aqui, por último, nós temos 1/9. E aí? Como seria 1/9 em escrita fracionária? Rayane, Glória, Clara, Lincoln. E aí, Nicolas? Muito bem, pessoal. 1/9 ou 1/9. As duas maneiras estão corretas, certo? Então tá, então a da primeira a gente escreveu por extenso, as representações fracionárias. E agora na segunda a gente já tinha por extenso e fizemos a escrita fracionária, tá? Então ótimo. Vamos lá para a próxima. Eu acho que essa aqui é a que vocês mais gostam, que tem que pintar, né? Normalmente os meus alunos sempre gostam mais dessa parte. Pinte a parte da figura que corresponde a cada fração. Pessoal, vamos lá. Aqui a gente tem a fração 2/4, que também pode ser assim, tá? 2/4. A pergunta é, eu tenho que pintar quantas partes desse quadrado? E aí, quantas partes eu vou ter que pintar? E eu já espero que vocês aí na casa de vocês, que vocês façam os desenhos e que vocês pintem também e que vocês marquem a professora Aline e que marquem também o eu no CMSP. Eu espero que vocês também realizem em casa. Mas a grande maioria está dizendo que eu tenho que pintar 2 partes. Vamos entender um pouquinho mais isso? Então, vamos lá. Aqui nessa fração 2/4, então 4 é a parte de baixo. Isso quer dizer que essa imagem está dividida em 4 partes. E aqui, esse 2 aqui em cima, é a parte que está destacada, ou que eu tenho que destacar, certo? Então, aqui eu tenho que pintar 2 partes. Pergunta, eu posso pintar assim e assim? Tá certo? Por exemplo, se eu fizer assim, pintei elas em posições diferentes. Tá certo? E aí, pessoal? Ó, o Bernardo falou que tá certo. O Bruno também. E se eu fizer assim? Pergunta, vamos lá. Não vou pintar essa. Vou pintar essa aqui do lado. Se eu fizer isso, tá certo? E aí? Ainda é 2/4? Sim ou não? Ó, o pessoal está dizendo que sim. Pessoal, não importa a posição, certo? De onde eu vou pintar. Sendo 2/4, quer dizer, eu pintando 2 partes desses 4 onde a imagem foi dividida, tá certo. Não importa em que posição ela está, certo? Até aí tudo bem? Então vamos lá, vamos para a próxima. Aqui a gente tem 1/3, que também pode ser. Eu vou pintar quantas partes dessa imagem agora? O Felipe já foi rápido e já me deu a resposta. Alifer também já me deu a resposta. Ainda colocou completo, adoro isso. 1 parte, professora. Ótimo, é isso mesmo. E aí eu vou pintar a parte que eu quiser. No caso aqui, vou pintar bem aqui no meio. Certo? Então, esse daqui é a representação gráfica. É o que a gente chama de representação gráfica, tá? Vamos para a última imagem, aí eu volto explicando para vocês um pouco melhor sobre a representação gráfica, tá bom? Pode ser? Então, vamos aqui ó, na última imagem. 3/5, tá? Que pode ser também, vou colocar sempre as duas formas para vocês. Quantas partes dessa imagem eu vou pintar? A Pro... Ah, eu não vi o nome da Pro, foi uma Pro que falou bem rapidão. A Ariane também falou. O Matheus, a Pro LM, 3 partes. Ótimo. Por que 3 partes? 3 de 5, certo? Então, eu tenho que pintar 3 de 5, tá? Aqui eu tenho, essa imagem está subdividida em 5 partes e eu tenho que pintar 3, certo? Vamos lá. 3 partes. O que eu quero agora chamar a atenção de vocês, para vocês entenderem o que é cada coisa, tá? Então, aqui, vamos lá comigo. Essa daqui é a representação ou escrita fracionária. Quando tem aqui o número, é a escrita fracionária. Então, se alguém pedir para vocês, represente com a escrita fracionária tal imagem, é isso aqui que vocês vão utilizar. É a escrita fracionária. A gente também utilizou hoje a escrita por extenso, que também a gente pode utilizar, não tem problema nenhum, tá?
Então, escrita fracionária, escrita por extenso. Esse daqui, a imagem, no caso, aqui, ó, a imagem, ela é a representação gráfica. É o que a gente chama de representação gráfica, certo? Por que eu estou chamando a atenção para a representação gráfica? Primeiro porque tem a ver com a nossa atividade do dia de hoje e nas próximas aulas a gente vai ver muito a representação gráfica de algumas frações, inclusive de frações equivalentes, tá? Então, quando a gente fala de representação gráfica, a gente está falando aqui do desenho, tá? Vamos continuar. Mais umas para a gente pintar. Pinte a parte da figura que corresponde a cada fração. No caso aqui, ó, 3/6. Eu vou pintar quantas partes desta figura? E aí, pessoal? O Guilherme disse 3. A Pro Isoleta, ou Isolete, não sei, desculpe, Pro, também falou a mesma coisa. Essa Pro está sempre aqui. Parabéns, professora. Então, eu vou pintar 3 partes. Vamos lá. 3 partes. Não importa a posição, lembra que a gente falou isso? Então, ótimo, 3 partes. Essa fração também pode ser representada desta maneira, né? Tá? Aqui a fração de baixo, que é a fração 5/8. Quantas partes desta imagem, dessa representação gráfica, eu vou pintar? E aí? O Matheus também está super rápido aqui no nosso chat, já deu a resposta. Maria Luísa também, a Fernanda, adoro. Vamos lá, pessoal. Então, aqui, todo mundo disse que eu tenho que pintar 5, tá? Então, 5/8 eu tenho que pintar 5. Vamos lá. 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes e 5 partes. Certíssimo, pessoal. Então, vocês já conseguem perceber que a gente sempre vai pintar ou vai destacar a parte da fração na representação gráfica, a parte da frente ou de cima, né? Que é aqui, ó, 5/8. Então, é a parte da frente ou é a parte de cima, tá? Então, vamos para a nossa última aqui, 4/8. E aí, pessoal, quantas partes? Yasmin disse 4, a Pro Francisca também falou 4 partes, muito bem, 4 partes. Eu vou pintar aqui do meio, porque resolvi pintar aqui do meio, sem nenhum motivo aparente. Só para mostrar para vocês que ainda continua 4/8, certo? A gente vai mudar um pouquinho agora a dinâmica. Até aqui a gente pintou. A gente já tinha a representação fracionária, a escrita fracionária, e a gente só pintou. Agora a gente vai mudar. Olha a fome. Pizza. Vamos falar de pizza, porque quando a gente fala de fração, todo mundo lembra de pizza, né? Então, vamos falar de pizza? Aqui a gente tem a representação gráfica. Eu quero a escrita fracionária agora. Observe essa primeira imagem e me dê a escrita fracionária desta imagem. E aí, pessoal? Dica: o número de baixo ou de trás, na verdade, é o tanto que essa imagem foi dividida. E a parte da frente é quantas eu tenho ainda de pizza, na real. Vamos lá. Olha, Projandira, Tayane, Flávio, muito bem. Todo mundo me dizendo 4/7. Vamos ver? Primeiro eu tenho que saber em quantas partes ela está dividida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ótimo, 7 a parte de baixo. E quanto eu ainda tenho de pizza? 1, 2, 3, 4. Então, é a fração 4/7, certo? A do lado, pessoal, vamos lá. Eu quero agora da imagem 2. Imagem 2, qual seria a escrita fracionária, a representação fracionária? E aí, pessoal? 3/4, o Rian falou. Riane. A Pro Maria falou 3/4 também. Será? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Ótimo. 4 é a parte de baixo. E quanto eu ainda tenho de pizza? 1, 2, 3. Então, a representação e escrita fracionária desta imagem é 3/4. E da nossa última imagem? E aí, pessoal? A nossa última imagem da telinha, qual é a escrita fracionária? Yasmin, Promarilene, Mateus. Vamos lá.
Vamos fazer a contagem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 6 é a parte de baixo da minha fração, certo? Quanto eu ainda tenho de pizza? 1, 2, 3. Então, aqui é a fração do que ainda me resta de pizza, certo? Até aí tudo bem? Podemos ir para a próxima? A gente tem mais pizzas, agora em outras configurações. Vamos lá. E essa primeira imagem que eu tenho aqui? Como vocês representariam em fração? E aí, pessoal? Pro Rosimeire já deu a resposta correta. Michel também. E aí, pro Vera Lúcia. Muito bem, pessoal. Essa é a fração, ó, ela está dividida em duas partes, certo? A parte de baixo da nossa fração. Eu quero a fração do que me resta ainda de pizza. 1/2. Certo? Vamos então agora para a nossa segunda imagem. Na segunda imagem, qual seria a representação fracionária aqui? E aí? Será que vocês conseguem? Eu sei que ela está dividida em mais vezes, vai ficar um pouquinho mais difícil. Renata deu a resposta correta. Thaísa. E aí, pessoal? Eu quero a fração do que me resta ainda de pizza. Isso, Gabriela, Luiz Henrique. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vai ser a minha parte de baixo da fração. E aí eu quero saber a fração do que me resta. 1, 2, 3, 4, 5. 5 décimos. Certo? E da nossa última imagem, pessoal? Aí ela está um pouco dividida, né? Separada a imagem. E aí? Qual seria esta fração? E aí, pessoal? Pro Marleide já deu a resposta correta. Pro Rosimeire também. Estou adorando a participação dos pros. É isso mesmo, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é a parte de baixo. Quanto eu ainda tenho de pizza? 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a fração do que ainda me resta de pizza. 5/8. Certo, pessoal? Galerinha, a gente tem 2 minutinhos, vamos fazer mais uma? Vamos lá. Pinte a figura conforme a fração correspondente, depois escreva por extenso. Nessa primeira fração, 1/3, então, aqui está me indicando que eu tenho que pintar uma parte desta fração, dessa imagem, dessa representação gráfica. Ótimo, pintei. Aí eu tenho que escrever por extenso. 1/3. Certo? Pessoal, eu não vou terminar essa pelo seguinte, vamos lá, tirem print, que eu gostaria que vocês terminassem essa em casa. Vocês vão pintar a representação gráfica conforme a escrita fracionária e depois vocês vão escrever por extenso, certo? Então, printem aí a telinha, tá? Certo? Eu ainda tenho a atividade sim do dia, mas é que eu queria fazer uma outra coisinha com vocês antes. Então, vamos lá. Printem também, essa é a sugestão de atividade. Represente graficamente, quer dizer, por imagem, por figura, represente graficamente as frações abaixo. Então, você vai representar 2/7, 1/8, 3/4, 5/6 e 2/6. Pessoal, primeiro, para ser uma fração, a imagem tem que estar dividida igualmente, tá? Em partes iguais. Só uma dica, tá? Então, aqui, ó, antes da gente terminar, eu quero fazer um joguinho com vocês rapidinho. Aqui eu tenho algumas imagens. Eu vou mostrar essa imagem para vocês e eu quero que vocês me falem qual é a fração. Vamos lá, só nesse tantinho, nesse espacinho de tempo que a gente tem. Qual é esta fração? E aí, pessoal? Vamos rapidinho. 3/6. Pro Margarida falou. A Pro foi a mais rápida, hein? E esta? Qual é esta? E aí, pessoal? Vamos lá? Ninguém.
Olha, 2/3, Paulo Henrique. Muito bem, Paulo. Pessoal, a gente vai encerrando a nossa aula. Não esqueçam de avaliar a aula. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.